12 de abril, os fariseus de Jesus. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. Lucas capítulo 18, verso 10. Você conhece a parábola do fariseu e do publicano e como o orgulho do primeiro o fazia orar, agradecendo a Deus por não ser pecador como o segundo. De fato, os embates de Jesus com os fariseus fizeram com que eles se tornassem símbolo de hipocrisia e legalismo. No entanto, apesar da verdade sobre quem eles eram, você sabia que os fariseus também tinham virtudes que poucos conhecem? Eles surgiram como reformadores numa época de apostasia, e uma análise dos textos que os mencionam revelará que nem todos eram inimigos de Cristo. Em diversas ocasiões, os fariseus convidaram Jesus para seus jantares comunitários, e mesmo que a intenção de alguns convites não fosse das melhores, o fato é que Jesus aceitou o convite, assim como fez ao comer também com publicanos e pecadores. Além disso, temos pelo menos uma situação em que os fariseus alertaram Jesus, tanto a ele como aos seus discípulos, quando eles estavam em perigo. Você pode ler isso em Marcos capítulo 12, verso 34. Jesus também elogiou a resposta de um fariseu dizendo: "Você não está longe do reino de Deus." Em Atos capítulo 5, verso 27 e também até o verso 40, Gamaliel, que era um fariseu e membro do conselho, falou em defesa de Pedro e dos demais apóstolos. Aliás, alguns fariseus até se juntaram à igreja cristã primitiva, incluindo Nicodemos e José de Arimateia. Mesmo que Jesus criticasse o comportamento de alguns fariseus, ele também validava algumas coisas que eles diziam e recomendava ao povo que lhes obedecesse nesses pontos. Leia isso depois em Mateus capítulo 23, versos 2 e 3. Muitos ensinos dos fariseus eram bons. O problema estava com quem não os praticava, e isso incluía os publicanos. Há muitos hoje que rejeitam corretamente o comportamento fariseu, mas também o ensino bíblico deles, e não foi bem isso que Jesus recomendou. Pior ainda, alguns sentem orgulho de serem publicanos, como se isso fosse vantagem. Então eles oram: "Obrigado, Senhor, porque eu sou um publicano descolado e não como esse fariseu." Ora, se o fariseu erra por pregar a lei e não vivê-la, o publicano erra por não viver a lei nem pregá-la. Deus definitivamente não quer que sejamos como fariseus legalistas, mas também não quer que sejamos como publicanos acomodados no pecado. Ambos os grupos precisam de um encontro real com a graça de Cristo. E então, como você se sente diante dessa comparação? Vamos orar? Amado Deus, que possamos ter sanidade espiritual, que possamos viver à luz do verdadeiro evangelho e da verdadeira transformação, não como pecadores orgulhosos do seu pecado, muito menos legalistas hipócritas que pregam, mas não vivem aquilo que dizem. Queremos, ó Pai, ser pessoas sinceras, em atos, palavras e em comportamento. Ajuda-nos, Senhor, a viver à luz do Teu Evangelho, à luz da Tua Palavra e na guia do Teu Santo Espírito. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que a graça de Cristo esteja com você.